Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a revisão da terapia ocupacional em contextos sociais. Hoje nós organizamos o material para quem vai fazer a prova de especialidade do COFITO sobre essa temática. Então, a terapia ocupacional em contexto social era uma jornada crítica pelos fundamentos, práticas, desafio da especialidade que transforma cotidianos e territórios através da justiça social e ocupacional. Eu sou a Márcia Rodrigues, terapeuta ocupacional. Meu CREFITO é o CREFITO 164850, terapeuta ocupacional. Atualmente, eu tenho o meu registro de qualificação de especialista em saúde mental e também estou na coordenação da Comissão de Assuntos Socioculturais e Desportivos da AMAR, para além de estar como vice-presidente do CREFITO 16. Então, isso é um pouquinho de mim, para que vocês possam conhecer. Eu assumo hoje a comissão que representa o CREFITO 16 no Conselho Municipal de Assistência Social. E isso me dá um certo know-how para estar apresentando para vocês esta temática da terapia ocupacional no contexto social. E aí eu trouxe para vocês o conteúdo programático da prova do COFITO em contexto social. Nós temos alguns tópicos que são importantes vocês levarem em consideração, que a prova vai estar baseada nesses tópicos. Então, a gente vai discutir da resolução COFITO número 406 de 2011, as normatização profissional, e aí a gente vai ter que ver as referências comuns de todas as especialidades da terapia ocupacional, a especialidade específica em contextos sociais, que são definição, campo de atuação e responsabilidade ético-política, a construção histórica da terapia ocupacional social no Brasil e na América Latina, onde nós temos as práticas comunitárias, a decolonialidade e interculturalidade. Isso é importante a gente saber, porque hoje o terapeuta ocupacional ele trabalha nessas vertentes. Os grandes desafios atuais, né, que é o neoliberalismo, a precarização do trabalho, os direitos sociais e as novas formas de exclusão. Os núcleos e campos de intervenção, a gente trabalha no território, no cotidiano, nas redes sociais e cultura. Vamos entrar nos fundamentos teóricos críticos, que é a questão social, trabalho, reprodução social, que envolve a vulnerabilidade e a proteção social. As perspectivas críticas de produção de conhecimento em terapia ocupacional social, isso é fundamental para que a gente possa estar entendendo um pouco deste profissional nessa época. As ações territoriais e comunitárias, grupos, oficinas e tecnologias sociais. Continuando o conteúdo, nós vamos ter intervenções com populações em situação de vulnerabilidade, rua, pobreza, violência, deficiência, envelhecimento, migração e juventude. Arte, cultura, brincar e produção de sentidos no cotidiano, estratégias criativas, práticas intersetoriais e trabalho em rede, fundamental para o terapeuta ocupacional. Intervenções em contextos institucionais e comunitários, como SUAS, escola, cultura, saúde e direitos humanos, a Política Nacional da Assistência Social, que é o PNAS 2004, e o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Hoje a gente faz parte da Resolução 17 do SUAS, onde contempla a presença do terapeuta ocupacional nos serviços de atenção à assistência social. Princípios, estrutura, serviços e tipificação, papel e atribuições do terapeuta ocupacional no SUAS. A intersetorialidade, articulação de redes, políticas de garantia de direitos, justiça social, cidadania, equidade e a acessibilidade. As evidências sociais, políticas e territoriais, a relação entre pesquisa, saber popular e prática profissional, e a produção de dados, indicadores e evidências. Por que isso é importante e eu achei relevante estar na prova de especialidade? Porque a gente precisa mostrar a importância, e a gente só consegue isso através dos indicadores, da presença do terapeuta ocupacional nessa política. Vamos falar sobre a pandemia, seguridade social e os desafios de um cotidiano possível. A pandemia veio trazer para a gente algo significativo da presença do terapeuta ocupacional. Porque o que a gente via?
Muitos profissionais, pelo adoecimento ou pela questão do isolamento, perderam seus empregos. E aquele profissional, ele era assistido pela política do SUAS. E aí entra a nossa especialidade em contextos sociais. A Resolução COFITO 406 de 2011 reconhece e disciplina a terapia ocupacional em contextos sociais como especialidade profissional, consolidando um campo de atuação voltado às populações em situação de vulnerabilidade social. Esta especialidade se define por uma dimensão étnico-política, comprometida com a garantia de direitos, a cidadania, justiça social, atuando junto a pessoas de grupos cujos cotidianos são atravessados por diferentes formas de exclusão e a violação de direitos. Onde é que a gente atua, né? Qual é o campo de atuação do terapeuta ocupacional no contexto social? Nos territórios, comunidades e contextos marcados por essa vulnerabilidade social. Isso é fundamental, porque ele vai abrir um leque de ações que o terapeuta ocupacional pode estar mostrando a nível de conhecimento técnico as atividades a nível de desempenho ocupacional daquele usuário ou cliente que a gente vai estar atendendo. O compromisso ético, que é a garantia de direitos, cidadania e a transformação social. Para tanto, a gente vai fazer rapidinho uma construção histórica sobre a questão da terapia ocupacional no contexto social. São as raízes latino-americanas. A terapia ocupacional social no Brasil e na América Latina, ela emerge das práticas comunitárias desenvolvidas a partir dos anos de 1970. E aí a gente vai ter um marcador de tempo que vai até a atualidade, em contexto de redemocratização e lutas sociais. Este movimento, ele construiu uma abordagem crítica, comprometida, com perspectivas neocoloniais e interculturais. Olha só a importância dessa construção histórica para nós, terapeutas ocupacionais. Dos anos de 1970 a 1980, surgiu a emergência das práticas comunitárias em contexto de lutas por redemocratização. Esse movimento, a gente percebe da importância do terapeuta ocupacional justamente na comunidade, para que a gente possa dar voz àquele sujeito que estava em situação de vulnerabilidade. Dos anos de 1990 a 2000, existe essa consolidação teórica e institucional da terapia ocupacional social. A gente começou a mostrar a importância de ter este profissional nas políticas do SUAS. Nos anos de 2010, houve o reconhecimento como especialidade e expansão das nossas práticas territoriais. E, na atualidade, nós temos esse enfrentamento de novos desafios, que é o neoliberalismo e a precarização dos serviços. A gente entende que a política de assistência social, ela precisa ter um olhar mais sensível dos nossos gestores, porque hoje o SUAS, ele está aquém longe do que a gente conhece como política do SUS. O SUS precisa desse movimento para que a gente possa exercer com autonomia e deliberações nessa política tão importante para a nossa população. E aí entra os desafios contemporâneos. O contexto atual apresenta desafios estruturais que impactam diretamente o trabalho do terapeuta ocupacional social e a vida das populações atendidas. Nós temos aí o neoliberalismo, né, que é o desmonte das políticas públicas, a privatização de serviços e a mercantilização da proteção social. Olha como a gente vem nesse declínio de acompanhamento dessa política. Com relação à precarização de trabalho, nós temos vínculos frágeis, terceirização e desvalorização profissional no campo social. Nós temos um delay aí de anos sem um concurso público, né, para que possa ter uma equipe efetiva, né, dentro dessa política. O terapeuta ocupacional ainda é indicado por quem conhece o nosso trabalho. E a gente precisa hoje ter essa valorização. E para a valorização acontecer, a gente precisa de concurso público. Retrocessos em direitos, ameaças à seguridade social, restrição de acesso e novas formas de exclusão. Isso aí a gente vê acontecer. Os núcleos de intervenção.
A prática da terapia ocupacional social, ela se organiza em torno de núcleos conceituais que orientam as ações profissionais e definem seus focos de intervenção nos contextos sociais. Quando a gente fala de território, a gente fala do espaço geográfico e simbólico de vida, relações e produção de sentidos. Então, o terapeuta ocupacional, quando ele olha para a questão do território, ele tem que levar em consideração, esse sujeito, todas essas ações que vão ajudá-lo a ter uma reintegração adequada naquele movimento que ele está fazendo, naquele local que ele está vivendo. E a gente pensa num sujeito, dentro desse espaço geográfico, onde a vida dele seja valorizada. Nós temos a questão da cultura. É um universo simbólico, práticas culturais e produção de identidade. Olhar para esse sujeito de uma forma geral, envolvendo esses 4 núcleos, é fundamental para a prática do terapeuta ocupacional. O cotidiano, ele vai envolver a dimensão temporal da vida, onde se materializam práticas, rotinas e possibilidades. Como esse sujeito, ele realiza suas atividades cotidianas, de que forma ele usa seu tempo na realização das atividades de vida diária, vida prática, vida de lazer, que ocupa nesse território. E as redes sociais são as teias de vínculos, apoios e relações que sustentam a vida coletiva. Então, a gente precisa traçar essa teia de vínculo para que ele possa se autogerir, se autoalimentar. E aí a gente faz essas parcerias, né, junto com outras instituições, para que essas relações, né, sejam sustentáveis de forma coletiva. Os nossos fundamentos teóricos críticos. Nós temos a questão social, a vulnerabilidade social, o trabalho e reprodução social e a proteção social. Dentro da questão social, nós temos as expressões das desigualdades produzidas pela organização capitalista da sociedade. Então, aí a gente vê o nível de marginalização dessa questão desse sujeito quando ele está dentro da política do SUAS, né? Se ele não tiver uma certa condição de educação, de estudo, e pela organização capitalista da sociedade, ele acaba ficando à margem dessa sociedade. E ele ficando à margem dessa sociedade, este próximo ponto desse fundamento, que é o trabalho e a reprodução social, reflete diretamente, porque o trabalho e a reprodução social, eles estão centrados no trabalho e na estruturação da vida social e produção. E isso faz com que exista uma reprodução das desigualdades. A gente há de entender que esse sujeito, que ele não tem a oportunidade de estudar, ele não tem a oportunidade de se qualificar, ele não tem um emprego digno, isso diretamente também vai refletir sobre essa questão da vida social e a produção ativa que ele tem. Quando a gente pensa na vulnerabilidade social, a gente vai entender que essas condições de fragilidade, de exposição a riscos, comprometem o acesso a direitos. Então, se eu não tenho essa expressão, isso é muito forte, a questão das desigualdades produzidas pela sociedade capitalista, eu não tenho uma formação que me qualifica um trabalho e que eu possa diretamente dar de volta à sociedade aquilo que eu aprendi, a gente acaba entrando na questão da vulnerabilidade social, que isso vai diretamente comprometer o meu acesso aos meus direitos, né? Então, a gente percebe que aquela população hoje atendida no SUAS, ela tem menos direito do que aquela que é atendida em uma outra política. E com relação à proteção social, os sistemas e mecanismos de garantia dos direitos e segurança social. Por isso que a política do SUAS existe, porque a gente precisa garantir os direitos dessas pessoas. A gente precisa dar segurança para esse sujeito, que ele é um ser ativo e produtivo. E aí as políticas de proteção social, elas entram justamente com este mecanismo de garantia desses direitos que esse cidadão ele necessita. Estes fundamentos orientam uma praxis crítica que compreende as vulnerabilidades não como características individuais, mas como produtos de processos sociais, históricos e políticos que podem e devem ser transformados.
A gente pensa que quando a gente olha para esses fundamentos teóricos e críticos, o quanto esse ser humano, enquanto esse sujeito que necessita da proteção, tanto do terapeuta ocupacional quanto da política da assistência social, essas vulnerabilidades. A gente precisa entender que o ser humano, por si só, já é ocupação, ele já é um ser ocupacional. E que muitas das vezes ele é um processo, né, desse produto que não está muito bem organizado, que não existe uma política forte, apesar de que nós temos uma política nacional de assistência social, mas que não chega lá na ponta, em função de tudo isso que a gente está conversando, dos serviços, da equipe multidisciplinar, da falta de oportunidade de trabalho, onde ele pode ser visto como realmente um ser social, e todas essas questões que acabam fortalecendo e fazendo com que esse sujeito ele não seja visto da forma como ele realmente deve ser. E aí a gente pensa na produção de conhecimento crítico, né? Então, o que hoje a gente pensa no terapeuta ocupacional? Para além de estar na política do SUAS, ele precisa também desenvolver esse conhecimento crítico. É por isso que o COFITO, e aí junto com a nossa Associação Maranhense de Terapeutas Ocupacionais, pensa na prova de especialidade, para que a gente, né, enquanto terapeuta ocupacional, possamos fortalecer esse nosso conhecimento crítico e que nós possamos desenvolver esse trabalho lá na ponta de forma de evidências, né, evidências científicas, que a gente possa produzir um conhecimento onde o sujeito atendido nas políticas, eles possam realmente ter suas garantias de direito. A terapia ocupacional social, ela desenvolve perspectivas críticas de produção de conhecimento que questionam abordagens individualizantes e ahistóricas, promovendo formas de investigação comprometidas com essa transformação social. Esta produção, ela dialoga, com referências da teoria social crítica, estudos neocoloniais, pedagogia crítica e a epistemologia do Sul, valorizando os saberes populares e a construção compartilhada de conhecimento. A gente entende que, para que a gente possa fortalecer esse processo, a gente precisa ter esse movimento de discussão, de produção de conhecimento. E aí a gente vê a nossa pesquisa como ação participativa, a produção de conhecimento junto às comunidades. Não adianta eu estar numa sala pensando na vida do outro, se aquela vida do outro há uma necessidade de um olhar mais próximo meu. Então, para eu fazer essa pesquisa com uma ação mais participativa desse sujeito da política do SUAS, eu tenho que produzir esse conhecimento junto com eles, na casa deles, no ambiente que eles estão, na teia. Lembra que eu falei logo nos primeiros slides dessa teia construída? Então, hoje, se a gente tem esse serviço de proteção a esse sujeito, o que está retroalimentando essa comunidade? A gente tem posto de saúde que pode ser assistido, essa pessoa que a gente vai citar mais lá na frente, que é carente até de documentação. Será que a gente tem um local onde esse sujeito possa estudar, onde ele possa comprar as necessidades básicas dele? Então, essa produção de conhecimento, ela parte da importância de estarmos nas comunidades para entender essa teia que vai retroalimentar também esse usuário do SUAS. Sistematização de práticas, fazermos uma reflexão crítica sobre as experiências de intervenção. O que eu entendo enquanto terapeuta ocupacional e também na área do SUAS? Que as nossas experiências, quando elas são coletivas, elas vão melhorar o processo das nossas intervenções. Quando a gente traz esse sujeito para o centro dessa discussão, a gente consegue fazer uma análise crítica sobre o que a gente está fazendo em prol de ajudá-lo nesse processo, né? Então, essa sistematização de práticas, ela é fundamental. E aí a gente vai para as ações territoriais e comunitárias, né? Pegar um pouquinho que a gente falou desse espaço onde esse sujeito ele é atendido, e a gente vê que as intervenções da terapia ocupacional social, elas privilegiam metodologias grupais e coletivas, reconhecendo o território como espaço vivo de construção de práticas emancipatórias.
Eu costumo dizer muito que o território, ele molda as ações do terapeuta ocupacional. Na assistência social não é diferente. Nós precisamos ter muito claro do papel do terapeuta ocupacional no SUAS, porque muitas das vezes a gente vem com uma formação da saúde e a gente quer levar para esse território, que é o espaço vivo, aquela concepção de saúde que eles têm. E não é isso. Nós já temos um parâmetro de saúde organizado. A gente precisa organizar esse grupo nesse território para que eles possam entender o papel que eles realizam socialmente. Então, a gente trabalha em 3 vertentes. Nos grupos, que são espaços coletivos de convivência, reflexão e fortalecimento de vínculos, onde experiências são compartilhadas e identidades são construídas. Ouvir o outro nesses espaços de grupo coletivo, ele é muito importante. Porque, às vezes, o que eu estou vivendo, e que eu acho que muitas das vezes é assim, o fim, né, da minha perspectiva enquanto cidadão, enquanto sujeito, o outro já passou por isso. E ele me ajuda a passar por aquele momento de forma mais organizada, que eu consiga olhar de forma diferenciada para estas questões. As oficinas, dispositivos de criação, experimentação e produção que articulam fazer, conviver e transformar a realidade. Gente, eu sou a cara da oficina. Por quê? Eu acredito que as oficinas, elas te dão oportunidade nessa questão da criação, experimentar novos fazeres, ver tuas habilidades, né? Mostrar que você é produtivo em qualquer área. E o terapeuta ocupacional faz uma diferença muito grande nessas oficinas, porque ele, dentro da sua análise de atividade, ele vai dizer, Márcia, você não é bom para aquela atividade, mas você pode responder para essa. Então, as oficinas, elas são esses dispositivos de criação que vão nos ajudar justamente a articular esse processo. Tecnologias sociais, né? São metodologias e estratégias desenvolvidas coletivamente para enfrentamento de problemas sociais concretos. Dentro dessas tecnologias, aí a gente, enquanto terapeuta ocupacional, pode estar criando essas metodologias, estratégias para desenvolver esse sujeito e tentar fazer com que ele enfrente de uma forma mais pontual esses problemas sociais que eles vivem, eles ultrapassam. A gente sabe que a política, de uma forma geral, faz ter esses declínios. Ora você está bem, ora você não está, ora você está empregado, ora você está desempregado, ora você vai precisar de um dispositivo da assistência social, que uma vez você, enquanto trabalhador, não precisava da política, mas agora, por uma questão de desemprego, você acaba entrando nesse rol de atendimento do SUAS, né, dentro das suas diversas metodologias. E nós, como terapeutas ocupacionais, vamos estar possibilitando a esse sujeito que ele consiga olhar e enfrentar a situação de forma mais concreta do que ele está passando. E aí a gente vai falar um pouquinho das populações em situação de vulnerabilidade. Dentro da nossa programação, estipulada para a prova de especialidade, nós vamos ter população em situação de rua, pobreza e extrema pobreza, violência, pessoas com deficiência, envelhecimento, migração e a juventude. Márcia, mas todas essas populações, elas são assistidas pelo Sistema Único de Assistência Social? Sim. Todas essas situações de população a gente vê na política de assistência social. E o terapeuta ocupacional, ele tem, dentro da sua formação generalista, esse olhar que vai atender a cada dessas populações. Quando a gente fala em população em situação de rua, a gente tem que olhar esse sujeito, as ações de garantia de direito, acesso a serviços e reconstrução de projetos de vida. A população de rua, eu entendo que é a população que a gente tem um olhar mais diferenciado. Porque a população em situação de rua, na maioria deles, são imigrantes, são pessoas que vêm, né? E aí a gente cita também a imigração, que eu vou falar mais embaixo, mas a imigração está muito próxima na questão da população em situação de rua.
são os dependentes químicos, são as pessoas que, de alguma forma, apresentam outros quadros de transtorno mental que acabam levando ela para situações de rua, né? Por exemplo, esquizofrênico, pela questão da desorientação do pensamento, ele acaba fugindo de casa e se torna um sujeito da rua, né? Então, a população em situação de rua, a gente precisa ter um olhar, e aí a gente quebra muito aquela teia, porque na maioria dessa população que chega até a gente, ela chega sem identidade, ela chega sem esses direitos, e a gente precisa, enquanto terapeuta ocupacional, reconstruir esses projetos de vida, dar um sentido para a vida dessas pessoas. Falando da pobreza e da extrema pobreza. Desculpa. Estratégias de fortalecimento de redes, acesso à renda e proteção social, né? Então, quando a gente fala da pobreza, da extrema pobreza, são essas calamidades, né? Quando a gente fala de calamidade, a gente pensa justamente daquele sujeito que muitas das vezes ele tinha uma situação financeira e, de alguma forma, ele mudou essa realidade dele. E, dentro disso, isso vai fazer com que nós pensarmos numa rede, né, de renda e proteção social. E aí começa a articulação da equipe. Quando a gente oferece a esse sujeito essas estratégias, a gente faz parcerias com empresas, a gente conversa com o Sebrae para capacitações, para que esse sujeito ele possa caminhar nessa rede e ele ter acesso à renda e à proteção social. Hoje a gente vê muitos programas do governo que trabalham justamente na questão da pobreza e da extrema pobreza. Violência. Esse é um dos casos muito delicados, né? O terapeuta ocupacional, ele tem um olhar sensível à questão da violência. E o acolhimento é o nosso carrão-chefe. Quando se fala da violência, a nossa escuta qualificada, ela tem que ser muito clara, né? Ela precisa ser pontual, porque aquele sujeito que nós atendemos na política da assistência social, ele vem com essa necessidade de proteção e pedir ajuda nessa reconstrução de cotidianos seguros e dignos. Nós somos a profissão que faz esse processo do cotidiano. Nós trabalhamos com as atividades cotidianas. Então, esse sujeito, quando nós somos atendidos lá nos serviços da política de assistência social, a gente constrói orientações, né? A gente faz planejamento com relação que ele consiga sair desse processo de violência e consiga ter uma vida mais segura e mais digna. A pessoa com deficiência, a gente está vendo aí um movimento muito grande de garantia de direitos para a pessoa com deficiência, porque como a gente vem falando sempre, né, as pessoas hoje que são atendidas pela política do SUAS, elas estão à margem. A gente percebe que a maioria das vezes esse sujeito, ele é como se ele não fosse visto pelo governo, pelas políticas. São pessoas que são vistas como coitadinhas, são vistas como, isso aí não precisa desse olhar, e não é assim. As pessoas com deficiências, elas precisam ter essa garantia da acessibilidade, da participação social e principalmente da autonomia. Se a gente for caminhar um pouquinho aí pela cidade, a gente vai ver que essa acessibilidade é bem frágil, né? Os próprios locais hoje que nós atendemos a população que estão em situação de vulnerabilidade também não são muito acessíveis. E aí, como que o terapeuta ocupacional vai estar dando autonomia para esse sujeito se esse movimento, essa rede, ela não está sendo contemplada também? Para além da nossa deficiência, a gente também envelhece, né? E a gente quer dar uma qualidade de vida para esse idoso de uma forma mais digna.
Então, a promoção de envelhecimento ativo, convivência e a proteção de direito perpassa por toda essa questão de vulnerabilidade que a nossa população idosa ultrapassa. E se muitas das vezes a gente pensar, cada população em situação de vulnerabilidade, ela caminha entre elas mesmas. Porque hoje a pessoa com deficiência, ela pode se tornar uma pessoa que convive na rua, ela entra no quadro de pobreza e extrema pobreza, ela sofre violência, às vezes pelos seus próprios pares, às vezes por pessoas que não entendem a deficiência que ela tem. Quando a pessoa é velha, fica muito pior, porque ela vai, né, transitar por todas essas questões de situação de vulnerabilidade. A migração, né? A gente vê hoje o governo, a prefeitura, com um trabalho incansável dentro da migração, né? Nós temos uma população crescente, né, de imigrantes, porque de alguma forma chegaram até o Brasil, em especial São Luís, né, que precisam desse acolhimento, precisam que eles sejam vistos, que eles tenham esses direitos de pessoas, né? E pessoas com imigração, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Com relação aos nossos jovens, volto a dizer, o terapeuta ocupacional tem um trabalho lindo com relação a projetos de vida, porque esses jovens, a gente sempre diz muito, né? É o futuro do país. Então, olhar para a juventude nesse processo de construção de projetos de vida, participação social e esse protagonismo juvenil vai mudar, né? A gente entende que vai mudar essa realidade. E aí a gente vem com algumas sugestões de estratégias. Márcia, como é que a gente vai trabalhar isso nas questões do conflito? Eu estou trabalhando com vocês a cada ponto de conteúdo programático. Então, analisar questões não vão fazer com que você entenda a resposta, porque normalmente as questões vão mudar. Eu gosto muito da gente falar desse panorama, porque quando vocês estiverem lendo as questões, vocês vão ter uma ampliação dentro da possibilidade de respostas, né? Então, eu preferi, enquanto responsável, indicação da AMATO, para falar da terapia ocupacional no contexto social, pensar nesse panorama geral, dentro dessas estratégias. E as coisas que eu estou dizendo para vocês, que eu estou apresentando para vocês, com certeza é tema das nossas questões. Então, lá nas estratégias criativas e trabalho em rede, as estratégias criativas, elas mobilizam recursos artísticos, culturais e lúdicos para promover deslocamentos sensíveis, abrir possibilidade de expressão e fortalecer vínculos sociais. O trabalho em rede e as práticas intersetoriais são fundamentais para a efetividade dessas ações, exigindo articulação entre diferentes serviços, políticas e atores sociais. Entender que esses 3 pontos, eles são fundamentais para que a gente possa estar trabalhando nessa rede, para que a gente consiga levar esse sujeito que está na política, para que ele entenda a importância dele, é fundamental a articulação intersetorial, e eu preciso me comunicar enquanto terapeuta ocupacional, não só com a equipe multidisciplinar, mas também com tudo aquilo que vai exigir com que esse sujeito ele possa fortalecer toda a parte de vínculo e as ações sociais que ele precisa. A construção de fluxos e protocolos, eu preciso saber da hora que eu atendo esse sujeito nos serviços, até a hora que ele vai estar se tornando autônomo, independente dessa situação. Quando a gente fala na política, na terapia ocupacional dentro da política da assistência social, a gente precisa entender que esse sujeito, quando ele passa na construção de fluxo e protocolo, ele tem um caminho que mais lá na frente ele vai trilhar sozinho, porque a gente vai estar fortalecendo as redes territoriais. Eu trago uma experiência no CAPS para dependente químico. Na época, eu fui a diretora, mas também, junto com a equipe de terapia ocupacional, a gente dava muito suporte ao Centro POP, que são a população de rua.
E aí, quando a gente consegue fortalecer essas redes sociais, eles criam a sua própria autonomia. Pensar na terapia ocupacional no SUAS, eu sempre tenho uma premissa, que ele precisa ter autonomia no final, que ele é acolhido na política, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, fazemos isso, mas que o nosso maior papel, isso aí é fato, o nosso maior papel é justamente fortalecer que ele futuramente pode ocupar o local que ele está e caminhar nessas redes que a gente vai trilhar. Olha que legal, né? Quando eu me apresentei, eu disse para vocês que eu sou da coordenação da Comissão de Assuntos Socioculturais e Desportivos da AMAT. Né? Quando a nossa presidente ela me atribuiu essa tarefa, eu aceitei. Por quê? Porque essa dimensão cultural e artística que a gente tem ocupa um lugar central da terapia ocupacional social. Eu não consigo ver o terapeuta ocupacional, seja trilhando em qualquer território, que isso não faça parte desse sujeito, faz parte da nossa cultura, faz parte do meu cotidiano. Essa dimensão cultural, ela é compreendida como um instrumento terapêutico. Então, eu não posso simplesmente, quando eu estou fazendo a minha avaliação, a minha anamnese com esse sujeito, seja ele população de rua, seja ele idoso, seja jovem, seja ele migrante, dentro daquelas situações que nós vimos anteriormente, se eu não olhar para essas questões, se eu não olhar isso fazendo parte dos direitos que eles têm, como direito humano fundamental e dimensões essenciais na vida dele. Eu não consigo fazer isso dissociado. Eu, Márcia, eu tenho a minha arte, eu tenho a minha cultura, e muitas das vezes isso eu trago para o meu cotidiano. Então, essas práticas, elas permitem a produção de sentidos e expressão de identidade. Quando a gente vai atender os imigrantes, né, a gente vê isso muito forte, a cultura. Eu tenho uma experiência dentro do Conselho Municipal de Assistência Social de atendimento aos imigrantes venezuelanos. Eles trazem para a gente uma cultura muito forte de andarilho, eles trazem para a gente uma cultura forte de se deslocar, sabe? Aquela coisa da exposição ao sol. Gente, eu fico impressionada com a resistência que eles têm. E nós, como terapeutas ocupacionais, a gente tem que ter isso, porque isso vai ser importante para a nossa produção, isso vai ser importante quando eu vou fazer o planejamento cotidiano desse sujeito, né? E aí isso vai acarretar nessa transformação social, porque eu vou ter acesso à cultura popular, as manifestações artísticas, eles desenham que são brilhantes, o desenho que eles fazem. O brincar, que a maioria das vezes eles têm os seus parentes, né, suas crianças, eles levam para a rua as crianças, e muitas das vezes as crianças, elas brincam com descartáveis que elas encontram ali, né, elas brincam com bonecas ou alguns brinquedos, né, que as pessoas passam nos carros e dão. Então, tudo isso, gente, faz parte de elementos fundamentais para uma vida digna e plena. Então, não é porque aquela criança está acompanhando seus pais ou algum ente familiar que ela vai ser privada de brincar. Naquele momento, ela não está entendendo que, enquanto ela está brincando ali, os pais dela estão pedindo, né, mendigando, apesar de ter políticas públicas do SUAS que atendam essa clientela. Mas eles trazem essa cultura muito forte da mendigagem, né? Então, eles vêm para cá, para o Brasil, com essa perspectiva, com essa visão de mendigar. Então, eles pedem demais. E a gente vê que existe uma política, eu estou dentro dessa política, e vem que ele tem todas as assistências, de local para dormir, muitas das vezes tem uma política de emprego, de parcerias, mas eles fazem essa opção por estarem na rua, porque eles trazem essa cultura muito forte. E a gente precisa ter cuidado para respeitar essa cultura e, ao mesmo tempo, reabilitar eles para uma forma mais digna de vida. E aí, dentro dos nossos contextos de intervenção,
A terapia ocupacional social atua em diversos contextos institucionais e comunitários, sempre orientada pela perspectiva territorial e pela articulação em rede. Gente, o terapeuta ocupacional que vai para as políticas do SUS e não pensa nessa perspectiva territorial e nessa articulação de rede, ele não está no local certo. Porque a nossa diferença do SUAS para o SUS é justamente essa questão institucional, essa questão do território. Nós temos um trabalho territorial, conhecer quem é a nossa população, saber que esse sujeito ele pode caminhar com dignidade dentro dessa articulação. Então, quando a gente estava no CAPS AD, esse sujeito precisava de uma internação para uma cirurgia. A gente tinha o acesso, né, porque a gente trabalhava por distrito, e na época o nosso CAPS ficava no distrito Coroadinho, eu precisava conhecer aquela rede todinha de unidades que compunham o distrito do Coroadinho, para que eu pudesse entender que ele está num CRAS, porque é dentro da política do SUAS, num CRES, no Centro POP, desenvolvendo alguma ação de proteção social básica e especial, mas ele estuda ou ele tem pretensão de estudar, ele pode estar trabalhando as ações de equipamentos culturais, fortalecendo esse acesso à produção cultural, ele tem a sua articulação na saúde como atenção básica e serviços especializados em perspectiva territorial, então, nós compunhamos 9 serviços no distrito do Coradinho, né? E esse distrito, a gente estava justamente garantindo esse contexto de intervenção. Com relação aos direitos humanos, a defesa e garantia de direitos junto a populações vulnerabilizadas. Então, quando a gente trabalha na equipe, a gente conversa muito com a psicologia e com o serviço social, para que essa garantia dos direitos dele, eles sejam eficazes, né? E aí tem a parceria com o PROCON, a parceria com outras instituições, para que, principalmente a nível de documentação, né? Para que, a partir do momento que eles tenham essa documentação, e aí a gente veio isso muito com os usuários de álcool e outras drogas, né? Na maioria das vezes, eles perdiam os seus documentos. E tirar segunda via desses documentos, se a gente não tivesse uma parceria forte com o PROCON ou com as instituições que produzam essa questão dos documentos, ia ser muito difícil garantir o direito para eles, né? Para que a gente pudesse avançar com uma aposentadoria, um BPC e outros direitos que eles têm. E aí a gente vai falar um pouquinho do PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social. O PNAS é de 2004, e ele estabelece os princípios, diretrizes e objetivos da assistência social como política pública de direito, constituindo-se como pilar fundamental da Seguridade Social brasileira. Então, nós temos os princípios fundamentais do PNAS e temos os objetivos centrais. Como princípios fundamentais, nós temos a universalização dos direitos sociais, então, tudo que a gente vem discutindo, a política vai e endossa, né? Porque ela vai garantir com que essa universalização desses direitos sejam proporcionados a esse sujeito. O respeito à dignidade e à autonomia, né? É uma política, se a gente for ler ao pé da letra, a resolução 17, a gente vai ver, né, dentro da Política Nacional de Assistência Social, essa garantia é o respeito à dignidade e à autonomia. A supremacia do atendimento às necessidades sociais. A gente sabe que é bem frágil, né, essa questão dos atendimentos. Mas a gente entende que é possível, sim, porque a partir do momento que a equipe é muito bem articulada, esse sujeito, ele começa a entender os seus direitos e deveres, tá, gente? Porque, para além da política que existe, a gente tem que saber que os nossos direitos e os nossos deveres, eles caminham numa via de mão dupla, né? Então, muitas das vezes a gente percebe que dentro dessa política, eles entendem que é só do direito, não ter os deveres. E a gente precisa, quando está construindo isso em oficinas
ou dentro das atividades de grupo, a gente fala muito sobre isso, sobre a questão dos direitos e deveres, né, desse cuidado de autonomia que a gente tem que preconizar para esse sujeito da política do SUS. E a participação social. Né? Eu vejo que hoje, quanto mais nós engajarmos na questão da participação social, melhor seremos, né, no que se fala com relação a ocupar o meu espaço de garantia, né, de como isso reflete nas minhas ações de uma forma geral. Aí nós temos os objetivos centrais, que é a proteção social proativa e preventiva, né? Como é que a gente, junto com a equipe multidisciplinar, vamos estar falando sobre isso. A vigilância socioassistencial, todos esses cuidados de monitoramento, de acompanhamento de saúde, de como esse sujeito ele vai estar caminhando nessa rede, né? Então, essa vigilância socioassistencial é um monitoramento muito próximo desse sujeito dentro da política. E a defesa dos direitos. E aí nós temos o Sistema Único de Assistência Social, é o nosso querido SUAS. Então, o SUAS, ele vem organizar nacionalmente os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, estruturando-se em 2 níveis de proteção social. Então, vamos lá na pergunta da prova, né? Quais são os tipos de níveis de proteção social do SUAS? Então, nós temos a proteção social básica e a proteção social especial. Então, isso é uma pergunta muito recorrente nas provas do certame da nossa especialidade. Eles, para além, né, não é algo, por isso que a gente pensa em algo expansivo do conhecimento, porque, às vezes, as perguntas elas são muito intrínsecas, elas são muito reflexivas, e a gente vendo que o SUAS, dentro dessa política, ele tem essas 2 modalidades de níveis de atenção, a gente começa a entender quem faz parte de cada proteção. Né? Então, vamos lá, uma pergunta. O SUAS, hoje, o Sistema Único de Assistência Social, tem 2 níveis de proteção social. Um sujeito que é morador de rua e ele precisa de ser encaminhado a um tipo de proteção social. Para onde ele seria, conforme que a gente vai falar? Proteção social básica, que ele previne situações de risco através de fortalecimento de vínculos e a ampliação de acessos. E aí nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e os serviços o PAF, o CSFV e os programas de transferência de renda. Então, vamos entender que, dentro desse processo, enquanto morador de rua, não seria indicado ele ir para a proteção social básica. Vamos pensar numa proteção social especial, porque o equipamento, como ele é um morador de rua, eu vou precisar do centro POP. Né? Então, o que a gente tem que aprender aqui? Qual é o objetivo da proteção social básica e qual é o objetivo da proteção social especial? No caso do morador de rua, em grandes situações de violação de direito, ele precisa da proteção social, ele está na rua, ele precisa de um acolhimento, ele precisa de um olhar mais institucional. Então, esse caminho seria justamente para a proteção social especial, tá? Que é justamente o objetivo de atender situações de violação de direitos, reconstruindo vínculos e garantindo essa proteção. O morador de rua, ele tem família, mas pela situação, principalmente se for dependente químico, a família já cansou dele. Então, reconstruir esse vínculo, ele é muito importante dentro desses equipamentos que a gente fala, que é os CREAS, Centro POP e o acolhimento institucional. Nesses casos, o terapeuta ocupacional, ele precisa, e aí lembra que a gente falou do concurso público? Se esses serviços, né, que o SUAS organiza dentro dos níveis de proteção, no concurso público tivesse, olha, nós precisamos de terapeutas ocupacionais para atender, tanto na proteção social básica como na proteção social especial. A gente garantir a presença do terapeuta ocupacional nessa área. Aí os serviços são o PAEF, abordagem social, o MSE e o acolhimento.
E aí a gente vai pensar no terapeuta ocupacional no SUAS. E aí a gente traz uns dados que são importantes a gente saber, né? Que a inserção do terapeuta ocupacional no SUAS tem se expandido significativamente, com profissionais atuando em diversos níveis de proteção social. Então, a gente tem isso. Antigamente, nós não éramos vistos dessa forma, mas como o terapeuta ocupacional hoje já tem um espaço já visto no sistema prisional, nos CRAS, nos CRES, a gente começou a aumentar o olhar do terapeuta ocupacional dentro do SUAS. Então, esses são dados de 2023, de 2.847 terapeutas ocupacionais atuando no SUAS no Brasil. Aqui a gente tem, em São Luís, a gente tem pouquinho profissionais, né? Mas porque eu falei para vocês, a precarização do serviço, a falta de um concurso público que estabeleça a presença do terapeuta ocupacional, o entendimento desses espaços, do papel do terapeuta ocupacional, né? Nosso posicionamento enquanto profissional, e aí a gente precisa também olhar para quando a gente decidir a área da nossa intervenção profissional. 67% desses terapeutas ocupacionais, eles trabalham na proteção especial, e a maior concentração ele está nos serviços de média e de alta complexidade. Quais são as nossas atribuições principais? Acolhimento, avaliação e acompanhamento de usuários e suas famílias. Lembra que eu falei do território? Então, o grande diferencial do terapeuta ocupacional não é tendo uma salinha lá no serviço, né? A gente pode ter a nossa sala, lógico, que pode e deve, que a gente vai trabalhar com indicadores. Lembra que eu falei logo no início? E aí, esse espaço a gente precisa ter. Mas existe um movimento que é mais de rua, terapeuta ocupacional mais nessa questão do acompanhamento desses usuários de suas famílias, para depois a gente tentar construir esses indicadores para saber se o papel do terapeuta ocupacional está sendo contemplado naquela política. A metodologia específica são as oficinas, os grupos, visitas domiciliares e as ações territoriais. Eu confio muito nisso, porque quando a gente está lá, né, dentro dessa metodologia específica, a gente está construindo realmente o que aquele sujeito precisa para a sua autonomia, para que ele possa viver com mais dignidade, né? A articulação em rede é fundamental. Muitas das vezes existe lá uma questão da prova de especialidade que cita, né, quais são os tipos de rede que faz a construção dos fluxos e encaminhamentos intersetoriais. Aí a gente pensa na escola, a gente pensa no supermercado, a gente pensa no posto de saúde básico, a gente pensa onde tem lazer, cultura, né? Então, quando se fala na articulação da rede, você pensa logo, eu moro num bairro, esse bairro que eu moro, ele contempla tudo que eu estou precisando nessa construção de fluxo, ou eu tenho que sair, vamos lá, do Coroado e procurar assistência no Filipinho, eu tenho que sair do Coroado e procurar assistência no... Estou falando aqui de São Luís, mas a gente sabe que a Mato está divulgando a nível nacional as nossas próprias especialidades, mas a gente precisa pensar que tem terapeutas ocupacionais que vão fazer a prova de especialidade para ter o título, né, de especialista no contexto sociais. Então, eu tenho que me ver. Eu moro bem aqui, eu moro aqui na ilhinha. Quais são os meus encaminhamentos intersetoriais que vão me dar autonomia dentro desse processo de articulação? Então, quando vocês estiverem fazendo a prova, se coloquem na política, não vejam ela de fora, se coloquem nesse processo de construção. Eu hoje estou na ilhinha, tem escola, tem posto de saúde, lá eu tenho como ter um lazer, tem uma pracinha que eu posso levar meus filhos, eu posso arrumar um emprego numa empresa que está abrindo ali,
Então, essa articulação, o terapeuta ocupacional, quando ele está na visita domiciliar, ou então nas ações territoriais, ele já tem que ter esse olhar daquele sujeito que ele atende. Registro e documentação, né? A gente precisa, o COFITO, para além da resolução de terapia ocupacional em contextos sociais, ele também tem resoluções de prontuários. A gente precisa deixar registrado o nosso fazer terapêutico ocupacional. Para isso, a gente tem que preencher o prontuário. A gente precisa fazer relatórios, a gente tem que alimentar o sistema. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de saber, de fato, quantas pessoas a gente atende. Porque, muitas das vezes, alimentar esse sistema de informação ainda está precarizado pela situação precária que nós temos no local de trabalho, né? Então, terapeutas ocupacionais, aonde vocês estiverem, vocês têm que evoluir prontuário e têm que fazer relatório. E isso vai nos dar indicadores. Então, a Márcia hoje trabalha num CREA. Quantas pessoas ela atende lá? Quantas pessoas ela conseguiu dar autonomia e esse sujeito não ficou ad eterno na política? Ele hoje já é uma pessoa que conseguiu, com as parcerias que eu fiz, montar seu próprio negócio. Esse sujeito, ele entrou no SUS, mas hoje ele é um grande articulador da sua própria vida. Isso vai ser baseado nesses registros. Então, eu só posso dizer que eu sou importante na política do SUAS se eu tenho isso em mente, ok? E aí a questão da intersetorialidade, que eu já venho falando para vocês. Essa intersetorialidade e articulação na rede passam por isso aí. Lembro desse trevinho, tá? Ele constitui o princípio fundamental para a efetividade das ações. Não adianta eu atender esse sujeito lá no CREAS, lá no Centro Pop, se eu não penso nessas respostas articuladas entre diferentes políticas públicas. Eu não consigo dar autonomia para ele se eu não organizo esses princípios, né? Porque saúde é importante, educação é importante, a política da assistência social ele já está, ele tem a sua cultura, ele mora numa casa, nem que seja na favela. Nós tivemos uma experiência de entrar em favelas e a gente encontrava casas de taipa muito bem organizada, linda, com plantinhas na frente. Então, não é porque hoje eu moro numa favela, numa ponte, que eu não vou ter o cuidado com a minha habitação. Porque isso faz parte. A minha casa, eu tenho a casa corpo e tenho a minha casa de morada. E isso também é importante, né? A gente falar para aquele sujeito que na casa dele ele precisa ter esses cuidados também. E aí a questão da justiça. A articulação em rede, ela vai possibilitar o acompanhamento de responsabilidade. Não é só o profissional que tem a responsabilidade nessa política. A gente vai ver também que esse sujeito, muitas das vezes, ele tem uma responsabilidade muito maior do que nós, enquanto terapeutas ocupacionais. E esse compartilhamento de responsabilidade vai potencializar, inclusive, recursos e que vai garantir a integralidade no atendimento às necessidades dessas populações que a gente atende. E lá vamos falar da justiça social, da cidadania e da equidade. Nós temos uma Constituição aí que nos garante tudo isso, né? E a terapia ocupacional social, ela nos orienta pelos princípios de justiça social, cidadania e equidade, reconhecendo que a ocupação humana é um direito e que as injustiças ocupacionais são expressões das desigualdades sociais. Isso é fato, gente, né? Dentro desse processo de justiça social, cidadania e equidade, a gente trabalha muito nesse conhecimento de direitos. Muitas das vezes eu estou à margem desse processo porque eu não conheço meus direitos e os meus deveres. Então, a justiça ocupacional, ela implica em garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de recurso para participar de ocupações que sejam significativas e necessárias para seu bem-estar e desenvolvimento. Então, isso que a gente entende, né, e que ela vai perpassar pela acessibilidade, que é compreendida pelo sentido amplo, incluindo as dimensões arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, programáticas e tecnológicas, como condição fundamental para a participação social plena.
Então, entender a justiça social e a cidadania, que vai garantir essa equidade, é fazer com que esse sujeito, para além dessa garantia de direito que a gente está apresentando a ele quando eles estão nos dispositivos, né, de assistência, ele também possa garantir essa acessibilidade de forma mais ampla, né, que dê essa participação social dele plena. E aí a gente vem para as evidências sociais e territoriais. Eu falei para vocês da questão dos prontuários, do registro, né? E a gente trabalha muito na prática baseada em evidências, na terapia ocupacional. E para isso requer ampliação do conceito de evidência. E a gente vai falar um pouquinho da incorporação desses dados sociais, políticos e territoriais que contextualizam essas intervenções. Primeiro, a produção de dados, né? Eu venho citando um exemplo meu, enquanto coordenadora de um serviço de saúde mental, que foi o CAPS-AD, dentro desse território. Então, a gente, enquanto equipe, a gente fazia esse levantamento territorial. E aí, para mais além, nós conseguimos com que o município de São Luís, a secretaria, ela pudesse trabalhar dentro desses diagnósticos sociais, fazendo esse mapeamento de vulnerabilidade. E aí, dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, que hoje a gente tem uma cadeira de representação efetiva, a gente consegue fazer esse mapeamento de vulnerabilidade. Porque quando a gente produz dados, a gente consegue mostrar para a prefeitura, para a política de assistência social, condições de trabalho e de resultados maior para aquela população que a gente assiste. Com isso, a gente constrói a construção de indicadores. É um desenvolvimento da métricas sensíveis às dimensões sociais e ocupacionais. Então, dentro dessa produção de dados, a gente vai construir esses indicadores que dizem quantas pessoas são velhas, quantas pessoas são jovens, quantas pessoas são migrantes, quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, são usuários de álcool, drogas, né? Então, a gente consegue, através de indicadores, medir essas dimensões sociais e ocupacionais e construir, enquanto equipe multidisciplinar, esses papéis ocupacionais. A nossa sistematização de práticas, essa documentação reflexiva das experiências de intervenção. Então, existe a importância, né, dessa construção coletiva da equipe multiprofissional, porque o terapeuta ocupacional trabalha com desempenho ocupacional, mas cada um da equipe também vai ter a sua atividade fins da sua profissão. Então, essas experiências que a gente traz nas reuniões também de equipe, que para além da gente dar assistência a esse sujeito, a gente, enquanto equipe, se reúne para fazer essa sistematização de práticas. O que é que as nossas atividades estão surtindo com efeito para lá na frente passar isso como indicadores, né? Então, é muito importante essa sistematização de práticas, ter um momento onde nós vamos nos encontrar para a gente estar discutindo sobre as nossas ações, sobre tudo isso que a gente está colhendo enquanto evidências e transformando isso para depois chegar lá na ponta, chegar nos nossos gestores, para que essa política seja cada vez mais valorizada. Tá? Então, a gente entra no diálogo com saberes populares. Integração entre conhecimento, acadêmicos e saber de comunidade. Quando a gente fala desse conhecimento acadêmico, para além de estar nas academias, a gente traz toda essa construção de dados, porque a gente tem uma evidência social. Isso vai nos ajudar a discutir as políticas públicas diante das conferências, diante dos próprios conselhos, diante de um gestor que possa valorizar esse entendimento que a gente tem. Esta abordagem reconhece a importância da praxis profissional como fonte de conhecimento, valorizando a reflexão crítica sobre a ação e a construção compartilhada de saberes. Isso é fundamental, gente. E aí a gente vê a pandemia, né? A pandemia em 2019, dentro da política do SUS e dentro dessa seguridade social, muita gente perdeu seus empregos. Aquelas pessoas que trabalhavam em restaurantes, aquelas pessoas
que tinham o seu próprio serviço, que trabalhavam na rua. A gente teve aquele período que ninguém podia sair. Então, muita gente que tinha sua autonomia, por causa da pandemia, teve que procurar essa seguridade social. Então, nós vimos nesse período um aumento muito grande das pessoas dando entrada para se receber assistência nas políticas do SUAS. Então, a pandemia de Covid-19, ela evidenciou e aprofundou desigualdades estruturais, impondo desafios sem precedentes à Seguridade Social e ao trabalho do terapeuta ocupacional social. Porque lembra que a gente era de território? Vocês lembram que a gente era de comunidade? Vocês lembram que a gente já falou que a gente trabalhava dentro do ambiente familiar? Com o período da pandemia, a gente não podia fazer isso. A gente teve que se restringir ao local de trabalho, né? E aí, nesse local de trabalho, atender as pessoas que procuravam os locais que a gente estava atendendo, né? Então, o que a pandemia e a Seguridade Social trouxe para a gente? O aprofundamento da crise social, o aumento da pobreza, do desemprego, da insegurança alimentar e da violência doméstica. Vamos imaginar que aquele idoso agora não podia nem mais ir para aquela pracinha conversar, ver as pessoas, ele ficava muito dentro de casa. E aí a casa toda já estava adoecida por não poder sair, né? Então, a gente viu, inclusive, um alto índice, a partir da violência doméstica, dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, uso de álcool e outras drogas, né? Então, nós percebemos que o aprofundamento dessa crise social com a pandemia agravou também a situação de atendimento da gente. E aí, o COFITO trouxe para nós, aí não sei se vocês lembram, dentro do material de conteúdo, fala das outras resoluções que podem ser contempladas com a gente. Eu vou ver isso lá na referência bibliográfica com vocês. Então, nós tivemos a necessidade de fazer atendimentos online. E o COFITO nos autorizou que nós fizéssemos esse atendimento. Então, se eu não poderia ir para a casa da Márcia, eu atendia a casa da Márcia através de um recurso tecnológico. Aí o governo deu tablet, o governo deu celulares, para que esse serviço ele não perdesse totalmente a sua resolutividade. E aí entra o desafio ao acesso, que eu estou falando, né? Dificuldade do acesso a serviço, muitas das vezes aquele sujeito que ia para o Centro Pop não poderia ir, que ia para o CRAS também não poderia ir. Nós tivemos o desafio dos direitos e das políticas públicas, porque foi muito novo, né, essas questões, e a gente não estava preparado para isso. Então, aí a gente teve que ter uma reinvenção das nossas práticas, né, e aí entrou, né, estratégias remotas, os territórios adaptados, e principalmente a reafirmação da Seguridade Social como direito fundamental. Então, a importância dessa seguridade, ela foi fortalecida, porque aquele sujeito, para além do problema social que ele tinha, ele também precisava dessa seguridade. O contexto pandêmico, ele reforçou a urgência de garantir um cotidiano possível para todos, evidenciando o papel essencial das políticas sociais e do trabalho comprometido com a justiça social. Ela veio mexer muito com a gente, né? Muito de nós adoecemos também porque nós ficamos de mão atadas com relação ao fazer terapêutico ocupacional. A gente sai de um corpo a corpo, a gente sai de um mão a mão e teve que se readaptar para essas novas modalidades de assistência. E aí a gente vai falar um pouquinho dos horizontes e compromissos. O primeiro é o fortalecimento da praxis crítica, né, aprofundar referências teóricas e metodológicas transformadoras. Tivemos que estudar muito de política, muito de garantias de direito, muito de serviços, muito de sujeito enquanto ser atuante e ocupacional. A defesa das políticas públicas, né, resistir aos retrocessos e construir avanços na garantia de direito. Nós tivemos um período aí que o retrocesso da política do SUAS foi enorme, a precarização dos locais é enorme, a condição do profissional a atender essas políticas ainda está no processo de construção, mas
tem uma máxima da política social, é que ninguém larga a mão de ninguém, né? Seja usuário, seja profissional, né? É entender que a defesa das políticas públicas é um papel fundamental para a gente. E aí a gente entra na valorização profissional, né? Lutar por condições dignas de trabalho e reconhecimento. Hoje a gente tem uma luta muito grande com os trabalhadores do SUS, que para além de não ter essas condições dignas de trabalho, eles também não têm um benefício como o SUS tem, né? Que é aquele serviço bono de gratificação, o SUS não tem, a gente está lutando para que aconteça essa política. E aí a gente vê uma esvaziação do serviço, né? Porque quando você está no local, você quer ter as condições mínimas de assistência, né? E muitas das vezes esses locais não são adequados para a gente desenvolver um trabalho digno. E aí, se eu não tenho uma condição digna de trabalho, eu não vou conseguir dar esse mesmo potencial para a pessoa que eu estou assistindo. O compromisso com a transformação. Todos nós que trabalhamos na política da assistência social, a gente precisa seguir construindo cotidianos possíveis e justos para todas as pessoas. O terapeuta ocupacional, ele traz, né, esse compromisso, né, e o terapeuta ocupacional em contexto social, ele reafirma esse compromisso ético e político, com a construção de uma sociedade mais justa, onde todas as pessoas tenham garantido o direito de um cotidiano digno, significativo e participativo. Está bem aí a beleza da nossa profissão, porque apesar da gente estar nesse imbróglio aí de todas essas questões, a gente ainda vê, ainda reafirma esse compromisso ético e político que a gente tem. Eu trouxe algumas referências bem básicas, que tem tudo, né? Eu sempre digo assim, Márcia, mas as referências bibliográficas para a prova de título são enormes. Tudo bem, a gente precisa conhecer a política. Mas essas 3 referências que eu trouxe, uma forma geral, que é o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, ele te diz tudo isso que eu falei de forma mais minuciosa, de forma mais descritiva sobre o SUAS, sobre como que isso traz para o Brasil, né? Como é que foi esse movimento naquele delay de 1970 até a atualidade. Então, é um livro muito bom, político, que a gente precisa ter essa noção. E quando a gente tem essa noção, nos dá embasamento melhor para traçar o nosso plano terapêutico ocupacional dentro da assistência social. Eu trago também, a terapia ocupacional, um enfoque epistemológico e social. Esse livro, ele traz aquilo do terapeuta ocupacional social. Ele traz toda a nossa história, todo esse resgate, como é que a gente começou nesse movimento político, né? Então, ele é importante, porque muitas das vezes vai ter uma questão que diz assim, como o terapeuta ocupacional se vê dentro da política? Então, nós nos vemos com relação a esse profissional humano, esse profissional preocupado com o cotidiano, preocupado em trazer esse sujeito autonomia no espaço que ele desenvolve. E, por fim, né, esse livro aí que todo terapeuta ocupacional tem que ter, né, do William Speckman. Nós já temos as novas edições, e ele tem tudo. Tem capítulos que dá uma geral do que realmente a gente precisa. E aí eu trago as referências, né? Márcia, mas a gente precisa saber de tudo isso? Às vezes, sim, é importante. Quem trabalha na área já tem conhecimento de todas essas referências. Por exemplo, eu tenho que saber que dentro dessa referência, como é que o terapeuta ocupacional ele é inserido na assistência social, né? Eu preciso entender do Sistema Único de Saúde, tem a cartilha do SUS, isso são de fácil acesso. Hoje a gente tem aí em mãos a questão do Google, né?
para nos orientar, para ter acesso mais a alguns documentos. Eu, particularmente, tenho os livros, né? Eu gosto dos livros porque eu marco, eu ainda sou daquela profissional que risca, né? Eu sei que a modernidade está bem aí, mas eu gosto de estar riscando, eu tenho uma compreensão intelectual de marcar, de escrever. Eu preciso estar escrevendo, eu preciso estar marcando, né? Eu sou o tipo de pessoa aí, profissional, que para eu ativar a minha compreensão e o meu estudo é grifando mesmo, marcando. Então, meu livro eu não posso emprestar para ninguém, porque eu passo um pouco de mim, os livros, né? Então, eu já marco aquilo que eu acho que é importante. E aí, essas são as referências que estão lá no conteúdo programático para a prova de especialidade. Né? Então, a gente tem muito terapia ocupacional dentro da pandemia, que eu falei para vocês, né? Quando nós pensamos em construir esse aulão, né? A gente pensou de trazer um pouquinho de tudo que as referências bibliográficas estavam citando naqueles textos. Né? E aí eu sempre digo, resoluções do conflito. É fundamental você saber, porque lá ela vai te falar da resolução 406, que é o que rege a nossa disciplina. Ele fala das nossas questões de atendimento online, né? Então, precisamos saber qual é a resolução que nos concede atendimento quando a gente vivia na pandemia, né? E aí eu finalizo com um pouquinho, né? Nesse meu tempo aí que eu trabalho na assistência social, representando a terapia ocupacional dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, dentro do Fórum de Trabalhadoras e Trabalhadoras, né? No Fórum Nacional, que é o FNT SUS, que eu represento tanto o CREFITO 16 quanto o COFITO, né? E também eu vejo que é uma presença registrada nossa, e eu fico muito feliz de hoje ocupar esse espaço e mostrar, assim, que o terapeuta ocupacional é respeitadíssimo dentro da política do SUS. Né? Hoje, enquanto terapeuta ocupacional, ocupando esses espaços, nós somos chamados para ser coordenadores, né, de várias outras cadeiras. Né? Deixa eu só buscar aqui hoje um pouquinho do que a gente, enquanto conselho, enquanto terapeuta ocupacional, participa, né? Então, hoje a gente está no Conselho Municipal de Assistência Social, a gente está dentro... Só um pouquinho. É muita coisa, viu, gente? A gente faz parte da CAP, que é a Comissão de Assuntos Parlamentares do CREFITO 16, e da Comissão de Ações Políticas dentro do COFITO. Nós estamos no FET SUAS, né, dentro da coordenação estadual daqui do Maranhão, que é o Fórum Estadual de Trabalhadoras do SUAS, o CREFITO 16 e a terapia ocupacional se faz presente. Já falei no FNT SUAS, que é o Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS. Nós estamos dentro da organização social, da sociedade civil, né, porque hoje a gente ganhou de novo, né, na eleição de representação dos trabalhadores dentro da organização da sociedade civil, do CMAS. Nós somos da coordenação executiva do FNT SUAS, e além, né? Só para mostrar um pouquinho, né, do nosso papel enquanto terapeuta ocupacional nessas representações que são fundamentais. E eu trago um pouquinho dessa experiência, né? Enquanto terapeuta ocupacional do SUAS. Desejo a vocês uma excelente prova. Fiquem atentos às recomendações que o COFITO fez com o equipamento, né? Que vocês têm que ter, a câmera tem que estar todo o tempo aberta, que vocês levem uma água, alguma coisa para vocês estarem comendo, para evitar saírem de frente da câmera, porque vocês vão ser reprovados,
né? Eu vejo que a gente pode estar construindo todo esse processo. Então, boa sorte a todos e até mais na frente eu quero ver vocês com as nossas especialidades.